Olá pessoal, então dando continuidade à nossa aula e nossa revisão, certo? O assunto agora é funções, algo bastante importante para a disciplina. Então vamos ver como declarar as funções e como reutilizar as funções. Vamos relembrar, na verdade, né? Como fazer isso. Vamos lá. Então, as funções elas são utilizadas para que a gente possa reaproveitar o código, organizar melhor a nossa programação, organizar, distribuir melhor as funções que a gente precisa utilizar. Certo? Então temos que ter em mente que uma função ela contém, quando a gente vai criar uma função, ou quando a gente pensa numa função, a gente precisa definir essas quatro coisas, tá? Primeiro, o tipo de retorno, o que aquela função retorna, qual é o nome, qual é o argumento, ou quais são os argumentos, tá? Pode ser mais de um, o retorno é apenas um, mas os argumentos podem ser vários, tá? E por fim, o código-fonte, aquilo que faz a implementação da função. Eu gosto sempre de falar que em C, né, todo programa que a gente cria é uma função, né? Quando a gente declara a função main, a gente, quando a gente programa o nosso código principal, a gente está fazendo isso dentro de uma função que é a função main, tá? Que seria a função traduzindo a função principal do programa. E aí essa função pode ser utilizada outras funções. Bom, aqui um exemplo, tá? Eu fiz uma função bastante simples e aqui eu identifico qual é o tipo de retorno, qual é o nome, quais são os argumentos e qual é o código da função. Veja que a minha função ela se chama linha, tá? E o objetivo dela é imprimir uma linha de asteriscos, tá? Na verdade vai imprimir 20 valores, 21 valores no caso, 21 asteriscos aqui. Esse é o código, veja que eu estou usando um for, que vai de 0 até 20. Então vai mostrar 21 asteriscos e no final vai colocar um contra barra n. Tá? Essa função é o que a gente chama de procedimento. Por quê? Porque ela não retorna nada. Então ela tem um void, eu coloco aqui o indicador de que ela não tem nenhum retorno, certo? Uma vez que ela é void, então eu não preciso definir aqui o retorno da função, porque ela não é esperado nada, tá? Essa função ela não retorna nada, o objetivo dela é fazer um procedimento só. Normalmente as nossas funções possuem retorno, tá bom? Vamos lá. Então, algumas características gerais aqui de uma função que eu acho que é interessante mencionar. As funções elas têm nome únicos, né, que segue o padrão dos nomes das variáveis. Então a gente vai colocar o nome das nossas funções conforme a gente nomeia as variáveis, seguindo as mesmas regras. É ideal, né, que quando a gente programa as funções, a cada função faça uma única tarefa, certo? Ela tem um único propósito. Então eu tenho que pensar, poxa, qual é o objetivo da minha função? É fazer tal coisa. Então aquela função vai fazer aquilo e apenas aquilo. Se eu quero fazer outra coisa além daquilo, então o ideal é que eu tenha uma outra função que chame a primeira função e aí eu utilizo o retorno dela para fazer essa segunda outra coisa. Então dessa forma a gente pode dizer que uma função pode ser invocada dentro de outras funções. Na verdade, quando a gente tem o fato de main ser uma função, isso já é uma regra, certo? Porque a gente sempre vai chamar as funções dentro de outras funções. E aí, os argumentos, eles correspondem à entrada dos dados na função, então eles são utilizados para que a gente passe valores para a função, fazer algo. O retorno seria a resposta da função àquela entrada que eu propiciei, certo? E dentro, a função pode declarar variáveis, que a gente vai chamar de variáveis locais, e elas vão ser acessadas por essa função e apenas por essa função, porque quando acabar a função, a execução da função, aquelas variáveis são liberadas do espaço de memória que foi reservado, ok? Bom, então a ideia do funcionamento de uma função é, uma vez que eu declarei, que eu escrevi uma função, o código dessa função ele não é executado imediatamente, apenas nas chamadas das funções. Então, eu tenho dois trabalhos aqui, né, que é primeiro declarar a função. Isso é uma forma genérica, eu posso até incluir, se for do meu desejo, e criar um arquivo de bibliotecas que eu tenho um monte de funções que fazem um monte de tarefas, tá bom? Mas a declaração da função não vai fazer com que a função seja executada. Apenas quando eu invocar essa função, eu chamá-la pelo seu nome, passando os argumentos, é que essa função, que o código que foi implementado dentro da função será executado, tá bom? Então, ao chamar uma função, o programa ele interrompe a execução que está fazendo, do ponto em que ele se encontra, ele dá como se fosse congelasse aquele ponto, fosse para o código da função, executasse todo o código, e aí se a função tiver um retorno, retornar para o programa principal, e aí o programa principal ou outra função pode, a partir daquele ponto, continuar a execução do seu procedimento, ok? Então existe essa pausa, é importante a gente fazer isso,
porque é como se a gente falasse, poxa, faz tal coisa, o programa faz, é como se tivesse subprogramas, né? Posso pensar dessa forma, e cada função é um programa. E aí dentro do meu programa principal eu chamo outros programas. A gente já utiliza programas, funções, todo o tempo. Quando a gente inclui o arquivo stdio, né, o que a gente está fazendo a gente está declarando um conjunto de funções que nós queremos usar. Então, quando eu utilizo o scanf, quando eu utilizo o printf, são funções que já existem, que alguém implementou, que fazem uma determinada tarefa. Então, a gente chama essas funções como se fosse um comando, tá? Então, basicamente é isso. Criar funções seria criar comandos. Vamos lá. Então, com relação aos argumentos, né, ou os parâmetros, também é chamado assim, a gente pode declarar quantos parâmetros forem necessários. Isso pode ser de 0 a muitos. Tá? A declaração de parâmetros ela é feita de modo que a gente define o tipo e o nome como se fosse uma declaração de variáveis, tá bom? A chamada de uma função requer que sejam passados... E quando eu chamo a função, eu preciso informar os valores para aqueles parâmetros que foram definidos, ou seja, para todos os parâmetros que foram definidos. Então, se a minha função tem 0 parâmetros, chamar a função significa apenas escrever o nome da função. Agora, se a função tem 2 parâmetros, então eu tenho que fornecer a chamar a função esses 2 valores, tá bom? E assim por diante. E aí, utilizar os parâmetros faz com que a função seja mais genérica. Vou mostrar aqui um exemplo agora com relação à nossa função linha. Então, se eu faço uma variação nela, naquele caso ele estava mostrando um número prefixado de asterisco, certo? Então, eu colocando uma quantidade... Quando eu chamar a função linha agora, eu posso informar uma quantidade e aí a função vai funcionar de modo mais genérico. Por quê? Porque anteriormente ela sempre mostrava uma quantidade fixa de asteriscos. Agora ela pode mostrar a quantidade que eu informar. Então, se eu quero 10 asteriscos, ele vai mostrar 10. Se eu quero 30 asteriscos, ele vai mostrar 30. Se eu quero 25, ele vai mostrar 25 e assim sucessivamente. Tá bom? A gente pode tornar essa função ainda mais genérica. Tá? De que forma? Passando também o símbolo que eu quero mostrar na linha. Então, ao invés de fixar o símbolo asterisco, eu posso fazer um printf mostrando o símbolo que eu passei como parâmetro. Então, eu defino quantos caracteres eu quero e qual é o valor, qual é o símbolo que eu quero mostrar. E a função vai fazer isso. Tá. Ah, mas e se eu desejo sempre mostrar uma quantidade fixa? Então, eventualmente, a primeira solução resolve para você. Você não precisa definir argumentos aqui adicionais para a função, apenas a função sem nenhum argumento. Agora, se você quer ter essa flexibilidade, então sim, a gente vai definindo formas diferentes aqui, as variações da nossa função. Veja que nesse caso, nós ainda não estamos utilizando nenhum tipo de retorno, tá bom? Bom, então vamos ver como faz para usar retorno. A instrução, a gente vai usar um comando, né, que é a instrução return. E toda vez que o programa, a função, encontrar um comando return, ele executa, ele retorna um determinado valor e para a execução da função. Tá? Então a função termina no comando return. Então, se a primeira linha da minha função é um return, a função não vai fazer nada, só vai fazer aquele return. O que está depois do return não é executado, tá bom? E aí o valor retornado, ou seja, o valor que eu vou retornar usando o return, ele tem que ser do mesmo tipo que eu especifiquei lá no cabeçalho da função. Então, se eu definir que a minha função retorna um char, eu preciso fazer o return e retornar um char. Se eu definir que a minha função retorna um inteiro, então eu vou fazer um return de um inteiro, tá bom? E aí esse valor, uma vez que o valor do return é retornado, então ele pode ser salvo em uma outra variável ou ele pode ser passado para outra função. A gente vai ver aqui alguns exemplos também, tá bom? E aí, uma função ela pode conter várias instruções de retorno. Tá? Isso aqui é uma coisa importante. No entanto, apenas uma instrução será executada pela função. Por quê? Porque quando ele encontrar o primeiro return, ele para a execução da função. Tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de uma função que recebe 2 argumentos e retorna um valor inteiro. Tá? Então, eu recebo 2 valores inteiros, que eu chamei de V1 e V2, e eu retorno também um valor inteiro. E o objetivo da minha função é retornar o valor máximo entre 2 valores. Eu passo 2 valores e a função retorna qual é o maior dos 2. Então, veja o código que foi necessário, crio uma variável maior e eu testo. Se V1 é maior que V2, então eu retorno maior. Caso contrário, se V1 é maior que V2, então maior recebe V1, caso contrário, maior recebe V2. Ao final eu faço um return maior, que foi o maior valor armazenado. Veja que aqui eu só tenho um comando return. Tá? Eu tenho uma variação dessa função que poderia ser feita dessa forma. Se V1 é maior que V2, return V1.
tá? E aí eu não preciso nem de usar um else, eu faço um return v2. Veja que nesse caso eu tenho duas instruções return, tá? E apenas uma delas vai ser executada. Se eu entrar nesse if, ou seja, se o v1 for maior que o v2, então eu vou retornar o valor v1 e acaba a execução. Se eu não entrar nesse if, automaticamente eu já retorno o v2. Por quê? Porque o v2 é maior que o v1 nesse caso, e a nossa função ela fica bem menor, não precisa declarar uma variável aqui. Veja que essa variável maior, ela é uma variável local, que foi declarada dentro do escopo dessa função, e ela só pode ser manipulada por essa função, porque ela foi declarada aqui na função. Então aqui ó, um exemplo, né, da utilização da função máximo. Então eu estou declarando aqui algumas variáveis, veja que eu estou no meu programa main, tá? E aí eu digo que M1 recebe o valor máximo entre 3 e 5. Tá? A função máximo, veja que ela é responsável por retornar o maior valor, e eu posso pegar o retorno desse valor e salvar numa variável. Assim como eu posso pegar o retorno desse valor e passar para outra função. Veja que nesse caso eu vou usar aqui, ó, o M2 recebe o máximo de 5, e o segundo parâmetro. Quem que vai ser o segundo parâmetro? É o retorno da função máximo passando 6 e 0. Veja que nesse caso a função máximo passando 6 e 0 vai retornar o valor 6. Tá? E nesse caso aqui o máximo de 5 e 6 vai também retornar o valor 6. E nesse caso o máximo de 3 e 5 vai retornar o valor 5. Tá? E aí se eu tenho aqui uma outra variável maior, que recebe o máximo entre M1 e M2, veja que M1 é 5, M2 é 6, o valor máximo entre 5 e 6 é 6, então o maior também tem o valor 6. Tá? E veja que aqui nesse caso estou mostrando, eu posso usar direto com printf também, então %d maior e máximo de M2 e M1, não faz diferença passar M1 e M2 aqui, a resposta vai ser 6 e 6 aqui, 6 é igual a 6, tá bom? Então essa seria a execução desse programa, para ilustrar o uso de passar os parâmetros para a função e do retorno das funções, tá bom? Qualquer tipo de dados pode ser enviado como parâmetro para uma função. Aqui sobre os parâmetros ainda, até mesmo os tipos definidos pelo programador, então a gente pode definir como parâmetro qualquer tipo de dado. O número de parâmetros enviados deve ser igual ao número e os tipos definidos na declaração, tá? E o nome das variáveis definidas nos parâmetros são independentes das variáveis definidas no código principal ou de outras funções. O que eu quero dizer é que o nome, quando declaro as variáveis aqui, isso aqui é uma variável, tá? E ela é específica desse contexto dessa função, certo? Então V1 só existe enquanto a função máximo está sendo executada, V2 só existe enquanto a função máximo está sendo executada. Beleza? Bom, onde que a gente vai declarar as funções? Normalmente as funções elas podem ser declaradas em qualquer lugar fora do programa, do corpo de outra função. Então, posso declarar antes do main, depois do main, a ordem das funções não vão importar muito. No entanto, ao utilizar uma função, a mesma já deve estar declarada, ou seja, ao mencionar o nome de uma função, ela já deve existir. Então, uma alternativa frequente para que a gente utilize e simplifique é definir os protótipos das funções no início do programa. E aí, o seu programa main é a primeira função, e depois as demais funções podem ser implementadas abaixo, tá? Do programa main. Com isso a gente não tem problema de dependência de nome de uma função com relação a outra. Então o protótipo de uma função é basicamente eu escrever qual é o retorno, ou é o cabeçalho da função, né? Então é o retorno, o nome e os argumentos seguido de um ponto e vírgula, sem a necessidade de implementar a função ali. É a assinatura, tá? A gente chama de assinatura da função. Então aqui alguns exemplos, veja que eu estou fazendo include, e aí eu defino as minhas funções. Então eu tenho a função soma, que recebe um vetor e recebe um tamanho, eu tenho a função potência, que recebe um valor e uma quantidade de vezes, 2 valores inteiros, tem a função linha, que recebe uma quantidade e um símbolo, a função máximo, que recebe 2 inteiros, que é o valor 1 e o valor 2, e retorna um inteiro. Então aqui eu defino o retorno, o nome e os parâmetros que eu recebo na minha função. Veja que eu não necessito implementá-las aqui nesse ponto. Aí eu tenho a minha função main, que vai utilizar e fazer o que for necessário. Após a declaração do main, aí sim eu posso definir as minhas funções, conforme eu já mostrei nos exemplos aqui. E no próximo vídeo eu trago um exemplo de uma implementação de uma dessas funções na prática, mostrando como declarar, como utilizar e assim por diante.